Que a graça de Cristo inunde a sua vida e o seu lar também. Hoje o nosso texto de meditação da Palavra de Deus está em Romanos, no capítulo de número 13, versos de 1 a 7. Pensando um pouquinho nesse feriado da pátria, qual a nossa relação com as autoridades? A pergunta que nós fazemos, será que toda autoridade vem de Deus? Esse texto de hoje vai nos responder a essa indagação. Diz a palavra do Senhor que todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação, porque os magistrados não são para o temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem e terás o louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente pelo temor da punição, mas também pelo dever de consciência. Por esse motivo também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, e a quem honra, honra. De onde procede a autoridade dos líderes nacionais e mundiais? Sempre existiu na história as chamadas almas pequenas, que presumem que o cristianismo só será exaltado quando todos os seus poderes terrenos forem suprimidos, desvencilhados e libertos. Ora, este erro dominou a mente dos judeus de outrora, que acreditavam que o Messias era um tipo de um governante político e espiritual, um governante militar que haveria de governar todo mundo. Note que quando Cristo veio, ele nasce numa estrebaria e no final da sua vida ele morre numa cruz que era sinal de maldição para aqueles que praticavam o mal, tanto para os judeus quanto para os gentios. Será que toda autoridade vem de Deus? Paulo escreve esse texto aqui de Romanos 13, de 1 a 7, texto inspirado pelo Senhor aos crentes que habitavam lá na capital do império, como se uma pessoa morasse lá na cidade de Brasília, aqui no Brasil. Ou então, antigamente, quando o Rio de Janeiro era a capital então, do Brasil. E Paulo vai mostrar a importância da relação entre os crentes e aqueles que estão, então, governantes. Isto é, aqueles que governam e os que são governados. A primeira coisa que nós olhamos aqui são os princípios. A nossa vida não pode ser dirigida por sentimentos, a gente ficar com raiva de uma determinada autoridade pela decisão que ela tomou, ou nós ficarmos irados porque não foi o partido que nós abraçamos e ele não ganhou, então nós não aceitamos aquela autoridade como vem de Deus. Mas Paulo diz, em primeiro lugar, que nossa alma deve estar sujeita às autoridades. Então, Paulo vai usar esse termo militar aqui, a palavra grega hupotasso, que significa um termo usado nas tropas ali de Roma, e significava organizar divisões de uma tropa,
no sentido militar, sob o comando de um líder, e no seu uso não militar era uma atitude voluntária de ceder, de cooperar, de assumir responsabilidade, de levar a carga. Então, Paulo está dizendo que toda alma deve estar em consonância com aquelas pessoas que a estão dirigindo. Se você é filho, você está sob a autoridade dos pais. Se você é cidadão, você está sob a autoridade do presidente, autoridade do governador, autoridade do prefeito, mesmo que você não concorde com tudo com essa autoridade. Há exceção àquilo que a gente chama de desobediência, não é? Desobediência às autoridades, a exceção quando a autoridade contraria a palavra do Senhor, como os apóstolos fizeram. Lá em Atos, os apóstolos reagiram quando os judeus lá no Sinédrio disseram que eles não poderiam pregar o evangelho mais em Jerusalém. Mas eles disseram, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Mas essa é uma exceção. A regra é que enquanto a autoridade não está retirando os direitos de exercermos a nossa liberdade religiosa, nós estaremos trabalhando em consonância com ela. E Paulo fala, toda alma ou todo homem esteja sujeito às autoridades. Calvino diz que ele denomina autoridades superiores, diz ele, visto que excedem aos demais homens, e mas não são autoridades supremas, como se fossem por si mesmas soberanas. Então ele comenta aí no seu comentário aos Romanos. Então, toda autoridade ou todo governo, Paulo está dizendo que vem de Deus. Nesse versículo primeiro, ele diz, porque não há autoridade que não proceda de Deus, isto é, toda autoridade vem de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. Então, Deus que colocou essas autoridades, mas Deus colocou Napoleão, colocou Hitler, colocou ditadores, Maduro lá na Venezuela. Sem dúvida, irmãos, Deus permite por causa da dureza dos corações. Deus tem um plano glorioso em todas as coisas. E Deus tem um plano em exercer a sua autoridade e o seu governo. O que acontece quando alguém resiste à autoridade? Em terceiro lugar, resistir à autoridade, o terceiro princípio, significa resistir ao próprio Deus. No verso 2, Paulo diz, de Romanos 13, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. Quer dizer, Deus está ordenando essa autoridade, mas as pessoas estão resistindo a ela. E o que dizer de Dietrich Bonhoeffer, um pastor luterano, que passou do complô a Hitler? Tentou matar a Hitler junto com um grupo de pessoas. Como julgar essas vidas? O Senhor julgará cada um por causa das suas obras, como Hitler e como Bonhoeffer. Mas ele é admirado pela sua vida, pelo seu caráter, e ele realmente foi morto no púlpito, no final da guerra, numa igreja luterana da periferia ali da Alemanha. Então, olha que interessante você observar. No sentido geral, quem resiste à autoridade resiste à ordenação de Deus. E em quarto lugar, o quarto princípio, quando alguém resiste, ele traz um juízo para si. Veja que Paulo diz no verso 2 ainda, e os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. O William Gurnall, citado aqui por John Blanchard nos seus livros, ele diz que não se ganha nada brigando com Deus. Então, resistir à autoridade significa trazer o juízo de Deus sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, sobre a igreja possivelmente também. Então, nós precisamos observar esses 4 princípios aqui que aqui estão. Toda alma esteja sujeita às autoridades, toda autoridade e o governo vem de Deus, resistir à autoridade é resistir a Deus, e quem resiste traz punição para si mesmo. Quais são as justificativas que Paulo apresenta aqui
se ele falou sobre os princípios nos versos 1 e 2, ele vai falar agora sobre as justificativas dos versos 3 a 6. Ele coloca pelo menos 3 justificativas. Veja que a primeira justificativa é que os governantes ou essas autoridades instituídas são dadas como servos para o nosso bem. Então veja, o verso 3 ele diz, porque os magistrados, não é? Aqueles que estão sendo juízes, aqueles que são deputados, aqueles que julgam, aqueles que estão fazendo leis para que também as outras pessoas julguem, eles não são para o temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Então, veja que os governantes são servos para o bem. Então, a segunda justificativa de Paulo é que a autoridade existe para quem pratica o mal. Veja que no versículo 4 ele diz, entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. Então veja que a autoridade não só é um servo de Deus para o nosso bem, mas ela também é a autoridade ou o magistrado de Deus que vai então exercer a sua autoridade sobre aquele que pratica o mal. A outra motivação, a outra justificativa que aqui está é para a sujeição das autoridades, é a nossa consciência. Paulo diz aqui no verso 5 e 6, é necessário, veja bem, que a maneira como exercemos essa autoridade, ela é muito importante. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas por dever de consciência, né? A nossa consciência tranquila, limpa, né? E Paulo termina no verso 6, por esse motivo também pagais tributos, porque são ministros de Deus atendendo constantemente a esse serviço. Lembre-se que Jesus, quando ele foi provocado, pegaram ali uma moeda ali dos romanos, né? Então colocaram Jesus numa situação difícil, né? Se era lícito pagar tributo então a César, né? Se Jesus dissesse que não, ele agradaria os judeus. Se dissesse que sim, aliás, que sim, ele desagradaria os judeus. Os romanos cobravam altos tributos, né? Através dos próprios judeus, dos coletores de impostos. Mas veja que Jesus ele diz ali naquela oportunidade, dai a César o que é de César, quer dizer, o tributo a quem tributo, e a Deus o que é de Deus. Quer dizer, dê lá o seu dízimo a Deus, dê lá o seu imposto a quem de direito a César. É justo, é injusto? Vamos lutar. Existem deputados, existem senadores, enviem sugestões, enviem propostas para que eles mudem essa questão. Stanley Jones tem uma frase muito interessante, citada também por John Blanchard num dos seus livros. Ele diz, se você não render-se a Cristo, terá que então render-se ao caos. Então, na verdade, se sujeitar-se às autoridades é uma questão também de consciência. Paulo fala que elas são servos do bem, ela é um terror para quem pratica o mal, mas também nós o fazemos por uma questão de consciência. A terceira questão, não só princípios, mas justificativas, mas agora observe a aplicação do apóstolo. O apóstolo termina esta sessão mostrando que a sujeição, em geral, é benéfica, é abençoadora e ela é espiritual, uma vez que toda autoridade vem de Deus. Paulo, então, recomenda, pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Então, isso nos mostra também três questões aqui que nós observamos aqui no apóstolo. Primeira questão da aplicação, nós devemos ter sempre a lembrança de que o Senhor é soberano, Ele que rege a vida, Ele que rege a história,
Ele que dá a vida, ele que pode tirar a vida, ele que estabelece reis, ele que tira reis, ele que está estabelecendo presidentes, governadores, prefeitos. Então, veja lá em Provérbios 8:15, a palavra de Deus diz: por meu intermédio, diz o Senhor, reinam os reis e os príncipes praticam a justiça. Não é por eles, porque eles são filhos ou foram príncipes, filhos de um rei, mas porque Deus, por intermédio dele, é que eles reinam. Porque Deus poderia mandar um outro país invadi-los e eles serem mortos. Deus poderia não permitir que eles chegassem ao trono naquela época. Então Deus fala, por meu intermédio reinam os reis e os príncipes decretam justiça. Quando Paulo fala ao jovem pastor Tito, que estava lá na ilha de Creta, onde ele deveria estabelecer presbíteros naquela igreja e deveria então fazer para que aquela igreja ficasse organizada, e ele falava então agora aos crentes daquela igreja, lembra-lhes, diz Paulo a Tito, que se sujeitem aos que governam, e ele diz, às autoridades, sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra, não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando provas de toda cortesia para com todos os homens, pois nós também outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Veja que Paulo está lembrando novamente aqui que mesmo com as perseguições do imperador romano, eles deveriam estar sujeitos às autoridades, estejam sujeitos àqueles que governam, àqueles que deveriam ser obedientes, aos quais deveriam ser obedientes e estejam prontos para toda a boa obra. O apóstolo Pedro também, lá, 1 de Pedro 2, 13 a 17, Pedro diz, no meio de uma perseguição mandada pelo imperador romano, ele diz, sujeitai-vos a toda a instituição humana por causa do Senhor. O regime não era democrático naquela época, o regime era tirânico, né? O que o déspota desse dia deveria ser feito. Ele diz, sujeitai-vos a toda a instituição humana por causa do Senhor, quer seja ao rei como soberano, quer às autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para o louvor dos que praticam o bem, porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos, como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. E olha o que ele diz no finalzinho, como Paulo, tratai a todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Como é que nós aplicamos essas três questões? Os princípios, as justificativas e uma aplicação breve. Segundo a Bíblia, toda autoridade vem de Deus. Como é o relacionamento que você tem tido com as autoridades? A obediência, sujeição, honra. Paulo exorta ao jovem pastor Timóteo, 1 Timóteo 2, de 1 a 4. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito, isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Devemos, enfim, orar, suplicando, intercedendo, agradecendo por todas as pessoas, especialmente aquelas que estão sob autoridade. Será que você tem orado pelo presidente da República,
Será que você tem orado pelo governador? Será que você tem orado pelo prefeito? Será que você ora pelos vereadores, os deputados estaduais, os deputados federais, os senadores, aqueles que estão lá, os magistrados no Supremo Tribunal Federal, aqueles juízes, os promotores? Então a Bíblia nos chama a estarmos sendo sujeitos, estarmos sendo pessoas de oração, para que nós tenhamos uma vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. E a Bíblia fala que isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Toda autoridade vem de Deus, sim, e nós devemos estar sujeitos a ela para não resistirmos ao Senhor. Que o Senhor nos ajude, no nome de Jesus, a nós estarmos fazendo isso para a glória do nome dEle. E que Deus nos abençoe, e abençoe a sua casa e a sua família. Amém.